Vamos falar nesse vídeo de novo sobre como você consegue achar um bom comune para fazer o seu processo de cidadania italiana. Aqui eu vou dar uma dica simples, rápida e não tem muito o que fazer. Fica comigo. Bom, pessoal, como que a gente consegue identificar o famoso bom comune para fazer um processo de reconhecimento de cidadania italiana? Eu sei que a gente já falou sobre isso em algum outro vídeo, pode ser que você tenha visto, pode ser que não, mas não tem assim muito milagre não, muitas alternativas a serem feitas, porque você sabe literalmente que um comune ele pode ser bom hoje e não ser bom amanhã, que é o caso inclusive com alguns dos comunes os quais eu trabalhava presencialmente, né, com profissionais capacitados, que sabiam efetivamente, oficiais do status civil que sabiam, tinham realmente um fluxo administrativo muito bom e boa vontade acima de tudo, trabalhando dentro da lei italiana, sem nenhum tipo de esquema, acerto, pagamento e nada disso. Porém, em 3 casos pontuais, devido à mudança de síndaco, devido à mudança da estrutura interna, outro que foi remanejado da área de X para a área de eleitoral, enfim, devido a mudanças literalmente administrativas, a ausência, ou seja, a saída daquele respectivo profissional e a substituição por um outro não encaixou, não caiu como uma luva. Por quê? Porque o que chegou não tinha conhecimento de todo o processo e já via cidadania italiana como um bicho papão, né? Meu Deus, isso é complicado, a gente não pode fazer nesse ritmo, não sou tão rápido assim, agora eu tô atendendo o setor A, B e C, estamos com coisas atrasadas, e aí começaram-se inúmeras as desculpas e justificativas e dificuldades. Então veja bem, isso é uma realidade que acontece com a Marta, com tantos outros assessores, e que acontece com, de repente, pessoas que vão ser atendidas diretamente dentro de um comune, tá? E aí, aqui, para não ficar polemizando, enrolando, Marta, tá, qual é a dica pra gente achar um bom comune? Repito, o bom comune não é o nome do comune, não é a estrutura física do imóvel, é aquela pessoazinha que está sentada ali, especificamente no status civil, anágrafe, que muitas vezes é junto, dependendo da grandeza do comune, né? E aí, como que você faz para identificar? Não tem outro caminho, a não ser você contatar. Você estando no Brasil, você estando aqui na Itália, tem que contatar. No primeiro momento, a gente já consegue identificar, seja pela resposta pelo e-mail, seja pelo retorno, pelo tempo de resposta, seja por como é a resposta efetuada, seja por um contato telefônico, seja você pedindo um agendamento ou indo presencial no comune. Quando você vai interagir com aquele profissional, dizendo que você precisa fazer o seu processo de cidadania italiana, ok? Que é um processo que está todo pronto, que foi feito com advogado, que está 100% correto e retificado, que não tem erros e impedimentos, que você quer de fato residir, estar aqui na Itália, tudo dentro da lei, com humildade, abordando, né, etc. Ele até desvincula você da figura de assessoria, que a assessoria não é tão bem vista, né? Por isso que a gente diz que é melhor fazer um processo sozinho presencialmente que com assessoria, porque a assessoria não é tão bem vista devido às fraudes, devido a levar um monte de processo para o comune, e você é um caso pontual. Então vamos dizer, dentro de todo esse direcionamento de posicionamento, né? E seja por telefone, escrevendo, seja falando isso por telefone, seja escrevendo, estruturando a escritura, né? O contexto, ou de forma presencial, você vai sentir aquele profissional se vai ter ou não ter interesse em te atender. Não tem milagre, não tem o que fazer além disso. Eu, Marta, um colega de assessoria, não tem. Então você já começa a sentir se ele está impondo dificuldade, como vai ser e tudo mais. E ali você vai sentir. É lógico que é um ponto de interrogação, né? De repente nem iniciou com um excelente contato e ainda assim pode concluir um processo. E de repente a pessoa foi super gentil e tudo mais e pegar em algum detalhe lá na frente que era um incógnita, né? Então não é literalmente uma matemática 1 mais 1 são 2, mas é uma perspicácia, uma avaliação pertinente e real a ser feita,
tá? Então aqui a dica é literalmente, não tem como. Ah, Marta, mas eu não sei me comunicar em italiano. Se você não sabe se comunicar e falar italiano, compromete muito em você querer fazer seu processo de cidadania sozinho. Porque uma coisa é você minimizar custos, não fazer com assessoria, vir sozinho e aprender a fazer tudo sozinho aqui. Mas é necessário dois fatores que são aonde as assessorias efetivamente têm como ponto forte, que eu falo que é a pepita de ouro, que é a questão de achar e identificar o comune, de conseguir um agendamento e de identificar um imóvel para alocar naquele respectivo comune que sabe que quer fazer o teu processo. Então, é esse o serviço mais precioso de uma assessoria. O resto, formulário, como preenche, isso tudo você aprende aqui dentro do TCI descendente que eu ofereço para você, com valor de investimento muito baixo para minimizar o teu risco, né, o teu tempo enfim, para que você não tenha surpresas e para você minimizar custos, porque você não vai pagar uma assessoria e ainda tem suporte comigo, né? Então, veja bem, com relação a fazer o passo a passo, não é o mais importante, tem os dois pontos mais importantes que são esses. E isso é correlacionado, no mínimo, a se comunicar em italiano, né? Falar o italiano para que você possa, através disso, identificar o comune. Gente, qualquer um que venha falar blá, 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 mais do que isso, vocês voltem aqui, escrevam e deixem a receita para mim. Porque eu trabalho há anos com cidadania, já angariei e já rodei aí dezenas e dezenas de comune. Então, assim, não tem milagre a ser feito. O que serve, o que encaixa para mim, encaixa para você, com um diferencial, que você é requerente final, descendente, e eu sou assessoria. Então, você tem um ponto positivo para você conseguir aí um comune que agenda, que te atende, que tenha boa vontade. Lógico, aquele profissional que não quer, que é preconceituoso, que já tá ali dentro do quadrado de fazer tudo para não aceitar e dificultar, assim como alguns consulados, por exemplo, de forma tão absurda o consulado italiano de Brasília, ou enfim, tantos, na verdade a maioria dos consulados, quando eles já estão predispostos vamos fazer isso para dificultar e aceitar e desencorajar, não adianta ser bonzinho, ser o descendente final indo lá, porque já está rotulado, mas são 8.000 comunes. Tem muitos comunes aí bons e que querem atender. Você precisa se comunicar, você precisa angariar, você precisa identificá-lo e começar a interagir para ver qual que vai ser o posicionamento de resposta. Tá bom? Espero ter ajudado. Fica comigo, clica no link, se cadastra, veja demais vídeos. E eu continuo aqui na Itália oferecendo os treinamentos de cidadania para quem quer trabalhar com cidadania italiana, para quem quer fazer o próprio processo sozinho e minimizar custos com advogados, com profissionais, né? E minimizar também riscos, ok? Além de assessoria via judicial, análise e montagem de processo. Então, assim como eu contribuo dando aí muita informação correta, estruturada, gratuita aqui no canal, eu contemporaneamente eu ofereço todos esses serviços. Um abraço para você.